Boa noite novamente a todos. Eu queria primeiro apresentar a Ana Cristine Centeno. Ela é mestranda aqui do nosso programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais. Ela é gerente de finanças do Red Bull Bragantino. Então, ela trabalha nessa área e ela pesquisa aí, a dissertação de mestrado dela é uma pesquisa sobre a profissionalização dos clubes de futebol. Então, já deu para perceber, né? Ela é uma fera em futebol e profissionalização de clubes e em finanças. Então, obrigada, Ana, por estar aqui com a gente, obrigada por atender o nosso convite, e a palavra fica com você, então. Obrigada, Cecília, obrigada pelas feras, obrigada a todos aí pela atenção, né, por estar aqui essa noite para ouvir um pouquinho de futebol, que eu comentei com a Cecília, é engraçado o quanto o assunto atrai, né? Bom, pelo menos eu acho que tem um lado esportivo, né? O lado divertido realmente da parte do esporte e do futebol. Bom, como ela disse, eu sou a responsável hoje, né? A gerente de finanças, responsável financeira pelo Red Bull Bragantino. Primeira vez na parte de futebol, tá? Não entendia nada de futebol. Foi super, mas foi um desafio super legal quando me chamaram para essa proposta, porque é uma mistura de clube de futebol que é totalmente atípico, né, hoje aqui no Brasil, com uma empresa austríaca totalmente conservadora por trás. Então, acho que o desafio de assumir a responsabilidade financeira foi bacana. Fora esse lado divertido, porque realmente ir lá assistir os jogos e, enfim, e ter essa, né, o encanto, né, do futebol é muito bom participar disso tudo. Isso foi que me atraiu, inclusive, para mudar a minha dissertação e falar um pouquinho sobre isso, porque, obviamente, como eu não era do mercado, do ramo, não conhecia nada, então, quando a gente fala da parte financeira dos clubes, ela é bem atípica, né, do mercado de trabalho comum, dos outros segmentos, né, vamos dizer assim. E aí eu tive que me aprofundar, e nessa parte de aprofundar, de entender, porque não dá para você fazer uma gestão de algo que você não entende, né? Então eu tive que entender um pouco a parte tributária, entender um pouco aí a parte contábil também tem aí as suas peculiaridades, né? Primeira vez que eu vi, falei, onde estão, você tem ativo, né? Os jogadores são todos os nossos ativos, né? Ativo intangível do clube, né? Mas eu deprecio meus jogadores, amortizo, porque intangível a gente amortiza. Então foi legal conhecer, participar, entender e construir aí essa história do clube. E com isso eu comecei, fui para a linha de mestrado para buscar um pouquinho entender o que acontece, né, com os clubes de futebol hoje, por que eles estão nesse nível de endividamento, como é que está essa estrutura dos outros clubes, enfim, né, e o que seria aí uma busca, uma alternativa de conseguir um equilíbrio financeiro. E aí esse é o meu objetivo de trabalho, da pesquisa, e aí eu vou colocar minha apresentação aqui um pouquinho. Deixa eu ver só se eu estou na... Tá. Foi, Cecília? Foi sim. Tá. Então, o objetivo o modo de apresentação? pode ser. É que se eu colocar a apresentação, eu não vejo ninguém, nem você, aliás, Então, só via você. Mas pode deixar. Eu ponho aqui. mas se você ficar olhando para uma tela preta e ficar... Não, aparece aqui você. Não, é horrível, o falar por escuro sozinho é horrível. Vai explicar isso para os alunos que nunca abrem a câmera na aula. Pois é, eu entendo. Bem, bom, o projeto, então, é profissionalização dos clubes de futebol, tá? O que eu levantei, né, dentro da pesquisa, dentro dos textos, né, de mercado, que hoje, né, existem aí dívidas milionárias, né, dos clubes de futebol, e que com essa dificuldade toda, essa dívida toda, dificulta eles, né, a alavancar o próprio clube, o negócio, né, e ter um equilíbrio financeiro.
Então, a questão de pesquisa foi entender quais são os fatores, né, considerados hoje pelos administradores dos clubes, em buscar uma tomada de uma decisão pela profissionalização, né, buscando a transformação dos clubes tradicionais de associações em clube-empresa. A parte clube-empresa eu vou explicar um pouquinho mais para frente para o contexto do que significa. Então, o que é o objetivo do trabalho? É buscar realmente entender quais são esses fatores considerados nessa tomada de decisão da profissionalização, e na busca de investidores através de transformação do clube-empresa. Lembrando que você trabalha num clube que se profissionalizou, né, Ana? Isso, o Red Bull foi o primeiro clube praticamente que utilizou uma brecha da lei de 2020, que a gente conseguiu fazer a transformação. Então, hoje o Red Bull, ela não é mais uma associação, desde meados de 2020, somos uma empresa limitada, onde você tem um único acionista, e obviamente, assim, pelo contexto de clube, você tem, né, os antigos entram numa parte de conselho, porque pela modalidade do esporte, você não pode desvincular, né, os donos anteriores dos clubes, então eles entram como se fosse um conselho, mas não é um conselho que toma decisão, tá? Ele é um conselho participativo, a tomada de decisão é do acionista, 100% dono da empresa, tá? Que no caso, é a Red Bull na Áustria. Buscando aí entender também, né, aí é o que a gente fala aqui de associação, então, assim, o futebol no Brasil, na realidade, ele surgiu a partir de um contexto associativo, né, ou seja, uma associação sem fins lucrativos. Ele era uma modalidade esportiva, ou seja, os gestores para trabalharem no futebol, eles iam por modalidade voluntária, ou seja, não tinha, né, você não pagava aí um salário para um diretor, porque ele é uma associação sem fins lucrativos, enfim, ele tem um benefício tributário, então ele ia por questão voluntária. E aí, analisando aí o crescimento, né, do futebol ao longo dos anos, ele hoje tem uma representativa, tem um percentual de representatividade importante no PIB, né? Então, ele vem crescendo ao longo dos anos, e ele precisa ter, né? Não adianta a gente está falando de muito dinheiro, todo mundo vê aí a venda de um jogador, venda para cá, enfim. Então, o volume de dinheiro é muito grande para os clubes de futebol, então precisaria ter aí um direcionamento, né? Então, como é que você cria, né, novos mecanismos para garantir a competitividade perante outros mercados, como uma internacionalização de campeonatos, um fair play financeiro e uma difusão de boas práticas na gestão de governança em federações dos clubes, etc. Um fair play financeiro, eu não sei se eu entro aqui um pouquinho mais para frente, mas assim, só para dar um contexto, isso é uma modalidade usada lá fora já nos clubes da Europa, onde eles definem algumas regras de endividamento, de acionista, então eles colocam alguma certa limitação que é justamente para os clubes terem a mesma capacidade competitiva, porque senão um vai lá e injeta, né, uma fortuna e o outro não tem nada, né? Um está totalmente endividado e compra jogador ainda endividado, então ele começa a colocar regras para que os clubes tem o mesmo nível de competição. Então, isso já é usual lá fora, e o Brasil hoje está ainda iniciando nesse processo de fair play financeiro. Então, ainda no contexto voltando, né, um pouquinho no contexto de estrutura societária, os clubes hoje, como eu comentei, né, são oriundos aí de associações, então ele segue aí o artigo do Código Civil, que constituem associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Esse foi, inclusive, um dos objetivos que a Red Bull acabou aderindo aí o ano passado, pegando essa brecha na lei e fazendo essa transformação, porque se se é sem fins lucrativos, então não é esse o objetivo, né? Porque, obviamente, não vou dizer que a empresa que dá, né, ainda ele tem um movimento, né, de investimento e retorno, mas em algum momento a empresa, o investidor, né, por mais que ele está investindo, em algum momento ele vai esperar rendimento, ter lucro, né? Então não dá para você se enquadrar como associação, e aí ele optou para ir para uma questão para usar essa brecha, e hoje ele é uma limitada. Limitada é outra modalidade que tem também nos clubes, e algumas como associação, sociedade anônima.
anônima, tá? Então, no estudo eu levantei 3 modalidades, peguei o caso, por exemplo, do Botafogo de Ribeirão Preto, que hoje é uma empresa já, sociedade anônima, capital fechado, tá? A Red Bull Bragantino como limitada, e o Clube Figueirense foi um caso atípico no contexto, na história do futebol, porque ele no passado ele era associação, ele chegou a virar limitada e ele voltou a ser associação, ou seja, o processo dele não deu certo e ele acabou voltando para o processo de associação. Então, a ideia era buscar esses modelos, o que aconteceu, o que foram as motivações desses clubes em fazerem essas movimentações e entender se isso, o quanto isso é aplicável para os outros clubes, né? Tanto clubes da Série A e Série B, para a gente ter aí, abranger aí um montante relevante aí para conseguir ter uma opinião, tá? Quando a gente fala de modelo tributário, o modelo tributário, obviamente, está vinculado à estrutura societária dos clubes, né? Então, quando a gente trata da associação, e principalmente do futebol, ele tem benefícios fiscais com relação a isso. Então, uma vez que ele é associação esportiva, ele possui um benefício tributário onde ele chega aí numa carga de imposto de 5% sobre receita e isento 100% sobre lucro. Ou seja, ele não tem uma tributação de imposto de renda, não tem uma tributação de contribuição social e não paga PIS, COFINS, etc. Ele, na realidade, o tributo dele hoje é uma previdência, né? Ele paga um INSS sobre a receita, que é específico para o futebol. E comparado com outros clubes, se você for uma limitada ou uma SA, você vai pagar uma tributação de uma empresa normal, né? Então, a sua carga tributária sobre receita pode chegar aí em 19,25, porque a gente está falando de PIS, COFINS, ISS, né? E mais o INSS, por ser ainda a modalidade de futebol. E também entra aí 34%, né, de imposto de renda e contribuição. Então, se comparar tributariamente, hoje, qual que é o benefício de eu sair de uma associação para uma limitada ou uma SA? Eu consigo trazer um investidor, né? Porque, afinal de contas, eu sou limitada e SA eu consigo trazer investidores, só em compensação, minha carga tributária é gigantesca. Hoje, o Red Bull, por exemplo, ele está enquadrado nessa carga tributária gigantesca. Então, a opção foi essa é limitada, é ter acionista, então ele respeita e vai aderir 100% com a carga tributária que é aplicada no mercado, tá? Sem isenção, sem nada, porque a característica, a modalidade que a empresa optou. Porém, para o lado do futebol, existem algumas diretrizes, leis e projetos, né, que também direcionam os clubes. Então, tem a Lei Pelé aí, que foi lá criada em 98, né, que ela dá uma linha geral também da prática de esportes. Ele relaciona aí contrato de trabalho de atletas, né? Porque o pessoal fala assim, mas o atleta, você paga 100% em folha? Não, ele tem uma modalidade diferente, onde você ativa uma parte desse contrato, outra parte você paga como salário, até porque a carga trabalhista ficaria altíssima. Então, isso foi uma modalidade criada no Brasil para amenizar um pouco a parte tributária. Em 2015 também tem a lei de responsabilidade fiscal do esporte, tá? Então também que define algumas práticas, responsabilidade fiscal e financeira, né? Puxando aí a questão da transparência dos clubes, que eu acho que isso foi um grande marco, você começar a fazer os clubes apresentarem as suas demonstrações financeiras. Não vamos falar em qualidade das demonstrações financeiras, mas, né, o mínimo, a obrigação de ter elas e elas estarem no site dos clubes, isso é obrigatório para todos os clubes. Então, assim, aos poucos o Brasil foi criando aí algumas regulamentações ou leis mesmo para tentar dar um direcionamento e uma equiparação aos clubes, né, e a competitividade do segmento. E a mais recente projeto que está em vigor agora é o projeto de lei do ano passado, do Rodrigo Pacheco, que ele está criando, ele sugere a criação da SAF. A SAF seria uma modalidade também societária, onde você cria uma sociedade anônima do futebol,
ou seja, que os clubes deixariam de ser associação, né, sem fins lucrativos, e se transformariam em empresas. O que é a ideia dessa SAF? É você oferecer uma segurança jurídica para os investidores e trazer mais investimentos para o futebol. Com a SAF, ele volta também com a questão da tributária, ou seja, ele dá um benefício fiscal, o que tem na lei é 4,5%, tá, que seria o imposto, que foi para o presidente, o presidente vetou todos os benefícios, voltou para a Câmara, desvetou, então está o veto do desveto, agora ainda estão sendo analisados se vai voltar na íntegra o projeto inicial. Mas o projeto em si, ele é coerente, tá? Ele realmente traz essa questão do benefício, ele traz uma forma de ajudar os clubes no endividamento, né, ou seja, de melhorar a forma de endividar, renegociação no endividamento, que é um grande problema dos clubes. Você consegue trazer investidor, ou seja, ele consegue participar do clube, e tirando um pouco, né, esse quadro dos acionistas, né, deixando ele um pouco de lado, porque o investidor não vai querer fazer um investimento, colocar o seu dinheiro onde ele não tem autonomia, né, então é por isso que a gente fala, né, que a lei fala segurança jurídica, né, então eu vou colocar meu dinheiro, não é para você fazer o que você quer, né, então ele tem que ter parâmetros, então seria aí uma grande saída para os clubes de futebol para realmente conseguir aí uma competitividade financeira, né, vamos dizer assim, um equilíbrio financeiro dos clubes equilibrarem, pagarem suas dívidas e conseguirem sanear, né, esse passivo e buscar aí uma melhoria. Trazendo um pouco dentro da receita, dentro do modelo de futebol, a gente fala, quando a gente falei ali da lei, eu falei em trazer novos investidores. Por que novos investidores, né? Porque o futebol também tem algumas limitações, né? Então, hoje, algumas modalidades de receita. Então, a gente fala hoje, grande parte da receita dos clubes, ele vem de direito de transmissão, né? De premiação. Ele vem, direito de transmissão é a Globo, né, que todo mundo sabe, que transmite os jogos, tem a parte das premiações dos campeonatos mesmo, então, participou de um campeonato, você vai ganhar uma premiação, sim, cada fase do campeonato você tem uma premiação, normalmente a Globo está vinculado ao brasileiro, e aos outros campeonatos, cada campeonato aí tem a sua premiação de acordo com as fases. Mas isso tem um teto, né? Como eu falo, existe um ranking, existe, né? Na Série A, são 20 clubes, um vai ganhar o top. Então, falar, ganhou, tá, ganhou, é o primeiro, né? Depois isso é escalonado. E não necessariamente os custos, né, e despesas também estão equilibrados, mas enfim, aqui só tratando de receita, hoje a maior parte de receita vem de direito de transmissão e premiação, depois vem da transferência de jogadores. A transferência de jogadores a gente trata como uma receita não recorrente, porque não é sempre que o clube vende, né, que tem venda de jogador, então normalmente o jogador, ou ele vem de base, ou você realmente adquiriu ele no passado e ele conseguiu um desempenho e você consegue fazer uma venda, então você consegue ter um ganho em cima disso, mas você não consegue vender um jogador, né, a cada mês, por mês, né, enfim, no ano aí você tem clubes que nem no ano conseguem fazer venda de jogador, então a gente considera como uma receita não recorrente, mas é uma boa receita quando, né, tem a venda do jogador e é uma boa venda. A gente tem aí a bilheteria, né, que é quando tem os jogos, então, por exemplo, no ano de pandemia foi um ano que os clubes ficaram totalmente sem receita de bilheteria, então foi uma receita que praticamente não teve. Tem as receitas comerciais, que esse sim é onde também traz, enfim, que alavanca aí a parte de receita dos clubes, que vem a parte de patrocínios internos, se o clube realmente tiver um investidor, ou patrocínios externos, né? Então você pode ter outros patrocinadores, como você vê, tem clubes que tem patrocínio na manga, na camiseta tem 5 marcas, tem no shorts, tem não sei o que, cada um tem a sua, né, vira o calção, a roupa do jogador é uma propaganda inteira, né? Então, na manga, na gola, daí depois eles conferem quanto que apareceu a marca dele aqui e ali para ver a rentabilidade do patrocínio.
mas é uma modalidade que o futebol acaba buscando aí realmente para trazer receita para o clube. Tem os royalties dos produtos, né, licenciados, as lojas da marca mesmo do clube, as mídias digitais, enfim, vendas de camisas e outros, mas não é, a proporção é bem menor aí com receita comercial, depois eu passo um pouquinho em grandes números para vocês terem uma ideia, e entra outras receitas também, como aluguel, muitos clubes têm aí as lojinha, né, tem enfim, o restaurante, locações do estádio, enfim, fazem eventos de passeio, turismo no estádio que você tem, que alguns clubes acabam, que tem estádio, acabam promovendo, então também entra esse tipo de receita. Aqui, para ter uma ideia, né, quando eu falo de percentual de distribuição das receitas, né, dos 23 clubes brasileiros aqui em 2021, a gente está falando aqui de 2011 até 2020, então praticamente aqui, essa parte mais roxa aqui escura são os direitos de transmissão, então é onde está alocada a maior parte de receita dos clubes, como eu mencionei. Segunda maior receita aqui vem a transferência de jogadores, na sequência a parte de ingressos, comerciais, aí vem clubes amadores, esportes, quando tem, os clubes têm essa atividade, entre outras receitas, né? Então, ela acaba ficando limitada, né? Então, por mais que a gente tenha aí um campeonato que a gente fala, até brinca aqui, eu coloquei, né? Falei, o Flamengo em 2019 aí chegou a praticamente 700 milhões de receita, né? Total do clube. Obviamente teve uma queda em 2020 também por causa da questão de pandemia, enfim, que acabou afetando. Mas 700 milhões a gente já sabe que é o teto do Flamengo, né? Então, assim, como é que é a conta? Como é que a gente fala? Aí é onde entra o projeto de pesquisa. Se eu tenho um limite de receita, eu também tenho que ter um limite de custo e despesa, né? Porque como qualquer outra empresa, no final eu tenho que ser positivo, né? E mesmo as associações, né, elas têm que dar lucro, pelo menos o break-even tem que ser 0 a 0, não dá para dar prejuízo. Então, aí que começa que eu comecei, né, a buscar aí entendimento do trabalho. Então, colocando aqui, a gente fala, 700 milhões, tá, é o Flamengo, né, pega o último aqui, que tá, do Goiás aqui, né, ele não chega nem em 100 milhões aqui no ano, então, ele tem que equilibrar as despesas dele e o custo dentro dessa receita, que é o limite que ele vai ter. Ele pode buscar mais? Pode, talvez com uma limitada, com uma SAF, ele consegue trazer outros investidores, onde ele consegue alavancar, né, o clube e realmente começar a melhorar a competitividade, porque se ele também não tem receita, ele não investe, né? Então não traz jogador, enfim. Então é uma bola de neve, que é aí que é o foco da questão da profissionalização, o projeto de pesquisa, né? Aí falando da situação financeira, né, quando eu comento aqui, para ter uma competitividade sustentável cada vez mais dependente da reestruturação organizacional, da profissionalização dos clubes. Ou seja, não adianta você falar, eu tenho 700 milhões de receita e no final eu gasto 1 milhão, 1 bi de compra de jogador, né? Tá, e com o que você vai pagar? Como é que você fez? A gente fala de benefício fiscal, aí pode ter gente que vai falar, poxa, mas por que um benefício fiscal, né? Por que um clube tem um benefício fiscal, né, esporte? De fato, eu pessoalmente acredito que no fundo tem que buscar realmente para ter, né, enfim, ser coerente com os impostos, mas hoje os clubes, o nível de endividamento deles é altíssimo. Peguei aqui de 2013 a 2014, né, a dívida total dos clubes aumentou em 530%. Se pegar desse montante, a gente fala que os clubes possuem um passivo tributário renegociado em 2,1 bi em 2014, né, e 34% da dívida total dos clubes. Então, a própria dívida tributária é gigantesca. O que adianta chegar lá e tributar mais? Não, então agora você paga 19%, nem os 5% eles conseguem pagar, então eles precisam de um movimento de realmente reestruturação, quitar essas dívidas e começar né, como é que a gente começa a trabalhar? É uma empresa, né? A empresa tem que vender, tem que dar receita, tem que pagar suas dívidas, né? E reinvestir o dinheiro. Então, quando eu falo de profissionalização, é olhar essa questão do endividamento e realmente como que eles conseguem buscar essa saída, né, para esse equilíbrio.
Uma das formas dos clubes se profissionalizarem é sendo eficientes, né, e para isso devem usar seus recursos de maneira adequada. Né? Como qualquer outro negócio, os times de futebol profissional precisam de receitas e lucro, ou seja, superávit, né? Eles precisam ter um lucro, né, positivo. Porque, via de regra, os clubes são organizações sem fins lucrativos e para se manterem competitivos em relação aos seus concorrentes. Então, sendo associação ou não, no final da conta ele tem que dar positivo, né? Ou pelo menos 0-0, o que ele não pode é dar negativo. Aqui comparando um pouquinho das receitas dos clubes de 2012 desde 2012, se analisando aqui as receitas recorrentes, que é o que eu comentei, sem venda de jogador, pode ver que ela está abaixo, inclusive, dos custos, né? Então, os clubes em 2012 até 2015, ele gastava mais do que as receitas recorrentes. Pô, vai vender atleta, ótimo, vendeu atleta, mesmo assim não pagou não cobriu, né, os custos. Então, por isso que eu comento ali na parte da questão da receita, existe um limitador, né? Então, se o limitador está aqui, essa linha tem que estar para baixo, né? Ela não pode estar para cima. Então, em 2015 ele alcança aí um break-even, e aí começa a equilibrar um pouco mais a questão dos custos, mas ainda acima da receita recorrente, e o que consegue recuperar e dar fôlego para os clubes é essa receita de venda de jogador. Né? Então, é um processo longo, cultural, né, e que precisa aí achar aí alguma forma de achar esse equilíbrio, né. Então, os clubes nos últimos 8 anos vêm gastando mais do que gera receita, exceto aí chegaram aqui no break-even em 2015. Então, Ana, dá para a gente pensar que formação de jogador e venda de jogador, então precisa ser uma receita recorrente, porque senão o clube não sobrevive, né? Precisa, mas assim, para você ter uma venda de um jogador, ele tem que desenvolver, né? Porque senão ele não vale nada. Então, você pegar não vou dar exemplo, mas você pegar um jogador que não, né, que não está performando, ele não tem preço no mercado, né? Então, e mesmo que eu acho difícil, Cecília, sendo bem honesta, colocar ele como recorrente, a não ser que assim, você tem uma limitação, né? Qual é o tamanho do quantidade de jogadores que você tem? Que você coloca em campo, como é que você vai colocar, o que seria recorrente? Por mês você esquece, você não vai ter 12, você não vende 12 jogadores, né? Um por mês. Por ano seria uma recorrente? Então, um recorrente ou 2, 3, no máximo, né? Acho que o clube conseguiria fazer uma venda dentro do ano. Então, o recorrente para mim é aquilo que realmente entra todo mês. É esse meu entendimento, né? Então, eu acho o jogador difícil você fazer aí essa movimentação. Mas daí a gente, então, perde as esperanças, né? De que um clube de futebol se consiga pagar suas despesas, né? Não. Olhando o seu gráfico aí. Não, assim, tem outros fatores, né, na realidade, você pode diminuir o seu custo, né, então, assim, primeiro passo, se a minha receita recorrente, é por isso que eu bato sempre na tecla, né, minha receita recorrente é esse aqui é meu limitador, então não adianta eu querer pagar salários altíssimos para o jogador, é aí que é o X da questão, né, não adianta eu querer ter gasto enorme se eu não consigo ter receita que vá cobrir esses gastos, então, o que eu tenho que fazer é baixar isso daqui, porque a receita tem limite, eu posso trazer, que nem a gente falou, entrar uma SAF, trazer novos investidores, mas assim, né, até qual é o percentual que o investidor vai querer participar? E em algum momento, mesmo ele colocando dinheiro, ele vai querer ver retorno, então assim, ele pode até colocar dinheiro aqui, mas se não baixar isso daqui, ele não vai ter retorno nunca. Então, ou ele entra no equilíbrio que começa a gastar aquilo que de fato ele pode, né? Que é o que cada um faz, inclusive, isso não precisa nem, acho que conceito de empresa, né? Até em casa a gente faz isso, né? Você gasta aquilo que você pode. Se você não tem, você não gasta, né? Ah, quero comprar uma BMW, super legal, mas não tenho dinheiro Eu para gasto comprar o uma que eu BMW. posso, não o que eu acho que eu mereço, é isso? Exato, exatamente. Eu também acho que eu mereço uma BMW, entendeu? Mas infelizmente eu não consigo pagar uma BMW, nem os custos da BMW, nem a gasolina, eu acho. BMW, entendeu? Não, a Mas é gasolina isso. é igual. Não, porque consome mais.
Mas, enfim, eu acho que aí o buscar é isso, é começar a equilibrar. Então, as leis que foram criadas, a própria Lei Pelé, quando fala a questão de equilíbrio, né, de salário de jogador, é começar também a colocar um equilíbrio. Então, eu não trago um jogador, ele ganha, né, 10 milhões no outro clube, eu vou trazer ele ganhando por 19. Por que eu dou essa inflacionada toda no jogador, entendeu? Não, 19 não vai caber na minha folha, né? Então, é aí que eu acho que entra a questão também da profissionalização, por quanto que eu vou pagar, por quanto que eu vou oferecer de salário, né, porque todo mundo sabe, informações são públicas, os salários dos jogadores são, né, é volumoso, obviamente também é uma carreira curta, né, então antes, só, a gente não vamos julgar, né, mas só colocando o contexto, são salários altos, mas são profissionais que têm carreiras curtas, né, até 30 anos, talvez 40, e olhe lá, um ou outro, né, mas até os 30 é onde eles estão no auge, e depois disso começa a declinar, diferente da gente aí que, né, vai trabalhar até os 60, com muita fé, né, suado. Mas por isso que eles têm essa remuneração, por isso que a gente fala de volume. Se eles se machucam também, já estão fora do mercado, já não tem mais, não tem salário, não tem nada. Mas eu acho que o equilíbrio e a profissionalização está mais nisso, em buscar esses regulamentações e equilibrar. Então, por quanto eu vou trazer salário, qual que é o máximo, por que eu tenho que ter dentro do seu plantel, né, dentro da sua estrutura, por que um jogador eu tenho que pagar um salário muito mais alto do que o outro? Obviamente, porque se ele tem uma performance, né, como qualquer funcionário, mas assim, tem que ser o dobro, tem que ser 3 vezes mais, qual que é esse equilíbrio também, né, para buscar isso dentro de casa? Eu acho que essa é a linha que... E é difícil para os financeiros e é difícil para os administrativos colocarem isso também diante do esportivo, né? Porque, mais uma vez, o esportivo quer ver resultado. Então, muitas vezes, a parte esportiva, e principalmente das associações, eles não estão preocupados com salário, com custo, com lucro, né? Ele quer o time vencendo. E esse eu acho que é o grande dilema quando eu falo aqui da associação e falo das empresas, né? As associações são movidas pela paixão do futebol. Então, o cara não quer saber se ele gastou com o jogador A, B, C, D 10, 20 ou 100 milhões. Ele quer que o time dele vença. Qual é o custo? É um problema do financeiro, né? Então, aí é o desafio do financeiro, como que ele vai equilibrar e como que ele vai buscar esse equilíbrio. Daí a gente tem a exceção do Flamengo, né? Que é a associação, mas está nadando em dinheiro, não é isso? Está nadando dinheiro porque ele está lá no primeiro do ranking. Porque a hora que ele deixar de estar no primeiro do ranking, aí começa, né, a ser questionado se realmente ele consegue manter essa questão do profissionalismo. Isso foi até dos assuntos abordados na entrevista, né, do projeto. Foi feita a entrevista tanto com o próprio CFO do Flamengo, quanto investidor do Botafogo de Ribeirão Preto, que ele menciona, inclusive, esse caso do Flamengo. Né, ele fala, o Flamengo está ótimo, está funcionando, mas enquanto está lá, a partir do momento que ele não está, o quanto que ele vai conseguir manter dentro de uma modalidade de associação o equilíbrio financeiro, né? E na época ele comenta, ele menciona até o São Paulo, né? Que até 2012 estava maravilhosamente bem, tentando também buscar esse processo de profissionalização na modalidade de associação, e em 2013 começou a cair a performance e pronto, aí começa, né, movimentação política, tira, não quero, troca. Então, esse é o grande dilema quando a gente fala de associação e quando fala de ter né, clube-empresa, onde você tem um acionista que tem, né, quem que vai interferir? É o conselho, quem que vai dar a opinião, né? É o antigo dono? Não, é o dono, um acionista que está lá e ele vai fazer o direcionamento. Se ele quer a profissionalização ou não e manter. Então, assim, não teria uma mudança brusca independente da movimentação do esportivo, tá? Esse eu acho que é o ponto. E aí é onde vai também buscando, né? Que eu vou buscando aqui na pesquisa. A profissionalização, né? Buscando a transparência na gestão dos clubes, coloca aqui o caso do Flamengo, né? Que ele mesmo, como sem fins lucrativos, ele conseguiu aí buscar um equilíbrio financeiro do clube para chegar onde ele está. Mas a questão é o quanto isso de fato é sustentável dentro da modalidade de associação, né? Ou se a profissionalização em si, ela funciona independente da estrutura societária, ou se talvez os dois juntos seria a melhor situação
para os clubes, né? Então, você tem uma profissionalização e você também tem uma mudança societária, onde você tira essas interferências políticas e consegue manter aí o equilíbrio e a sustentabilidade financeira dos clubes. E aí foi onde eu fui buscar o projeto de pesquisa, né? Então, a pesquisa, o meu projeto, fiz um processo de entrevista, né, com os 3 clubes que eu citei no começo, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, a parte do Figueirense e o Red Bull Bragantino. O Figueirense eu acabei não conseguindo fazer a entrevista com ele, tá? Acabei incluindo, mudando no projeto, coloquei o próprio Flamengo, que é uma modalidade hoje de associação e profissional, né? Ou seja, ele tem aí a parte de profissionalização dele e ainda mantendo a modalidade de associação, entendendo com eles o que de fato motivaram as empresas, né? Ou nas que fizeram a transformação para limitada e SA, e olhando no ponto de vista tanto da transformação societária quanto do entendimento da profissionalização, que com o objetivo com a coleta dessas informações, montar uma pesquisa e aplicar isso para os demais clubes. Tanto eu coloquei aqui na época, para os 20 clubes, né, da Série A, para entender qual é o entendimento deles, né, com relação a essa questão, tanto o que motiva, né, os clubes para buscar a profissionalização, seja ela a profissionalização da gestão ou a transformação de uma empresa limitada ou SA ou uma SAF e buscar aí um equilíbrio dos clubes de futebol. Né? E se eles entendem que isso traria aí novos investidores, um equilíbrio financeiro. Então, o objetivo de pesquisa é entender o quanto isso está aderente, né? O que os clubes entendem realmente, né? Se isso é uma percepção de todos, para qual que seria aí a busca e motivadores para buscar enfim, buscar essa transformação, né? Societária ou de gestão. Bom, do projeto é esse. Deixa eu tirar aqui para olhar a Cecília aqui um pouquinho, e todo mundo que está com as carinhas fechadas. Na fase, no projeto, eu parei na parte das entrevistas, onde eu tive essas coletas, entendendo o que eu consegui captar dessas informações, diferente do quando eu comecei o projeto, que eu achava que estava muito vinculado à profissionalização, à estrutura societária, e aí foi constatado, né, nas entrevistas e até no material de leitura que não, né, a profissionalização não necessariamente está vinculada a uma estrutura societária, a profissionalização pode estar sim vinculada, né, a uma associação, desde que tenham, né, uma gestão, desde que tenham governança, desde que vocês atendam as normas contábeis, publique sua demonstração financeira auditada, enfim. Então, tem a política de contas a pagar, tem a política, né, em geral do clube. Então, dá sim para buscar uma profissionalização dos clubes, né, para buscar fazer essa questão do equilíbrio financeiro, não necessariamente tendo a transformação de estrutura societária. E agora é aplicar com esse resultado, aplicar essa pesquisa para os demais clubes, entendendo deles o que eles buscam ou não. O entendimento no levantamento das entrevistas é que eles acreditam que, e até com a SAF, né, porque a SAF acho que é um projeto de lei recente que está aí agora debatendo, mas vai ser um grande momento aí, enfim, marco, né, eu acho que para os clubes de futebol, porque se realmente for aprovado na íntegra do jeito que ele que ele foi proposto, os clubes sim fariam adesão para buscar não só a questão dos investidores, que daí seriam também uma forma de equilibrar as dívidas, forma enfim, de quitar esse endividamento que eles têm e começar a ter uma vida nova daqui para frente. Então, esse eu acho que é um grande marco que está na expectativa dos clubes.
E aí, consequentemente, buscando, né, essa SAF, se a maioria aderirem à SAF, provavelmente vai vir na consequência um profissionalismo. O que foi discutido não necessariamente você ter uma empresa significa você ser profissional, né? Não é porque eu sou uma limitada, uma SA, que eu tenho sou profissional, posso ter profissionais, enfim, não qualificados, e não necessariamente ser uma associação, deixo de ter um profissionalismo na gestão. Mas eu acho que com a SAF pode vir trazer essas duas coisas, tanto de você fazer uma mudança societária e trazer esse processo de governança, trazendo novos investidores, onde você, né, vai ser obrigado a ter compliance, mais compliance, né, nos clubes em geral, ter regras. Então, eu acho que isso vai ser uma das saídas, as respostas, né, da minha pesquisa, pelo menos o que indica aí das entrevistas, né, que eu acho que os clubes vão fazer. E também como resultado, uma das coisas que foram identificadas também na pesquisa é que bem provável essa questão da busca da transformação societária, né, junto com a profissionalização, vai ser mais aplicado para os clubes, principalmente de Série B. Porque é uma forma de ajudá-los, né, a realmente se alavancarem e aí conseguirem estarem competitivos, porque na prática, assim, o Flamengo, se vamos pegar o Flamengo, qual é o interesse que ele tem, né? Praticamente está funcionando, ele não precisa ter um investidor hoje, né? Ele está lá, está rentável, está equilibrado, está em primeiro lá, estava, né, no ano passado, enfim, mas tá um dos primeiros. Então, para ele tá bom, ele não tem interesse em buscar um investidor. Para ele fazer uma mudança societária hoje, na modalidade que é para ter uma tributação muito maior, não faz o menor sentido. Talvez uma SAF poderia até fazer sentido, mas não sei se iria na busca de um investidor, porque eles hoje estão tranquilos na modalidade de associação e com esse equilíbrio financeiro, né? Então, esse é o caminho, essa é a análise dos clubes de futebol. Um pouco dinâmico, mas é onde vai. Não, é interessante, né? Porque se tiver ganhando tudo igual o Flamengo e tá sobrando dinheiro, daí não tem por que pensar em uma mudança societária. Mas, por outro lado, você tem no Flamengo uma administração que é profissional, né? Exato. Que veio trazendo, colocando o clube aí na linha durante os últimos muitos anos, né? Para estar na situação que está, né? Deixa eu falar uma coisa para o pessoal, Ana. Quem entrou e depois do que eu falei, por favor, coloca no chat para mim o seu tia e o seu nome completo para assegurar que eu consiga dar presença para todos vocês, tá bom? Outro ponto, pessoal, que está me ouvindo, se vocês tiverem pergunta para a Ana, vocês podem colocar aqui no chat que eu faço as perguntas aqui para ela, tá bom? Enquanto vocês vão pensando em alguma pergunta, eu vou aqui perguntando eu para ela as coisas. Vamos lá. Então, a gente tem uma situação assim: se eu mudar a estrutura societária de associação para limitada ou para SAF, o dia que a gente tiver esse projeto de lei votado e a gente saber qual que vai ser o formato final dele, né? A gente vai ter um aumento de tributo, então a gente tem esse problema. Por outro lado, né, se a gente tem uma empresa como na Red Bull, eu tenho um investidor, eu tenho um controlador lá na Áustria, ele está colocando dinheiro e ele vai assegurar a administração profissional, né, para ter o retorno dele. Então, é uma coisa complicada, né? Pagar mais imposto e conseguir um investidor, pagar menos imposto, se manter como associação e apostar que um administrador profissional vai dar conta desse negócio. Então, a situação é complicada no Brasil, é muito diferente do que a gente vê na Europa, né, Ana?
Sim, é diferente porque tem essa questão política, né? Eu acho que por volta das associações. Os clubes hoje na Europa já passaram por esse processo, né, de profissionalização já tem muitos anos. Então, até uma do início do meu projeto era fazer essa análise e nem conseguir histórico, porque já tem mais de 20 anos que eles são profissionalizados. Então, eles não têm esse problema, né? São empresas, são todas empresas, né? Tem investidor, tem retorno, por isso que lá fora está muito mais vinculado a esse fair play financeiro, né? Ele já vem funcionando já há mais tempo para regularizar isso também, porque senão você tem lá um único, pegava, né? Um patrocinador, né, árabe lá e financiava um e desbancava o outro. Então ele começou a botar um pouco mais de regras financeiras para evitar essa desigualdade nas competições. Então eles estão num processo de maturação muito maior do que a gente, que a ideia é exatamente essa que a gente comece também a trazer aqui. Então o objetivo é os clubes começarem a pagarem essas dívidas, né, acabar com esse passivo e começar a ter um equilíbrio. Então, não adianta como é que eu quito um passivo se eu continuo gastando mais do que eu recebo? Eu estou só aumentando meu passivo, né? Então, e aí entra essa questão da SAF, de começar a trazer ferramentas para os clubes, né, também, porque tá mesmo só o profissionalismo também, né, aí precisa de uma ajudinha também do governo para ajudar também, porque como é que ele equilibra? Porque hoje é um clube de futebol, não tem um balanço, você vai no banco lá falar que você quer pegar dívida, o banco nem aceita, né, também é outra dificuldade, né, eles, como os bancos já sabem que são clubes endividados, que não consegue quitar, por que eu vou emprestar dinheiro para você? Ah, não, mas agora eu te empresto porque eu sei que eu vi sua demonstração financeira, eu sei que ela, né, ela é auditada, ela tem um investidor, aí você também você começa a ganhar outra, né, outra posição no mercado, né, para facilitar isso também. O Guilherme está perguntando assim, Ana, como o futebol tem um reflexo para a sociedade brasileira e será que com educação financeira a educação financeira poderia contribuir para liquidar a dívida dos clubes brasileiros? A educação financeira? Para quem? Dos clubes? Dos administradores, dos associados, então, de quem manda lá, né? Olha, assim, eu acho que seria. Esse é um bom caminho, uma boa pergunta, porque assim, o futebol, e eu acho que esse é o ponto, o futebol é algo que ele contamina, né? Então, assim, o que ele faz lá é o que reflete. A minha pergunta, eu devolvo a pergunta, como é que eu consigo buscar o equilíbrio dos clubes de futebol, onde os associados não têm essa preocupação do equilíbrio financeiro e não quer saber se eu paguei 10 ou 20 e quer que o time ganhe? Eu Será só que quero saber também de gol. Será que a comunidade está preparada, né, a realmente falar, não, olha, eu não vou trazer um jogador novo para o nosso time dessa vez, porque a gente não consegue, porque eu tenho que equilibrar as contas e no próximo ano eu trago e talvez isso vai impactar o nosso performance de futebol, né? Então acho que isso seria, isso é o viés, isso é a dificuldade de você separar um pouquinho o que é a paixão, né, do futebol, para que você consiga trazer esse equilíbrio. Se os clubes conseguissem realmente trazer isso e fosse o inverso, trazer para a comunidade, falar, olha, dá para você ter sucesso profissional, dá para você ter com equilíbrio, eu acho que isso sim seria o melhor caminho, né? Porque daí você mostraria para a comunidade que dá para você ter a paixão, mas dentro de um equilíbrio financeiro. Talvez isso é o que está buscando a profissionalização. O Vinícius está perguntando o seguinte, Ana, na sua opinião, até que ponto uma boa gestão de um clube fora de campo influencia no rendimento dos atletas e na comissão técnica? Até que ponto o quê? Até que ponto a boa gestão influencia no rendimento dos atletas e da comissão técnica? Muito. Pega um clube que não paga salário. Você vai ver se o cara vai jogar. Rendimento zero. Zero. Aliás, uma das pressões quando eu entrei era isso, gente, e obviamente, graças a Deus, eu não tenho esse problema, mas assim, deixa de pagar um jogador, deixa de pagar uma bonificação de jogador, assim, é automático. Então, assim, para eles terem um rendimento, eles têm que estar lá. Então, é tudo, não é um salário, eles né, terem um bom vestiário, eles terem um centro de treinamento, tudo isso influencia na performance do jogador.
Bom, se não pagar, não joga, né? E se pagar, É, se atrasar, é complicado, né? Então, isso tem a ver diretamente com a gestão, né? sim, é. O Tito, ele está falando, perguntando o seguinte, ó, eu queria saber, espera só um minutinho, como você avalia o risco de ocorrerem com a SAF casos como o do Belenenses, em Portugal, onde o clube e a SAD, Associação Anônima Desportiva, se separam? Não sei qual que é o caso de Portugal, mas, enfim. Mas o que eu acho que você está querendo dizer é separar, porque eu acho que é uma das grandes dificuldades na questão da SAF, inclusive uma das questões que eles colocam na SAF é você mantém, por exemplo, a marca, né, e mantém o investidor. Então você não mata, porque eu acho que uma das grandes preocupações do futebol é isso, é você, como é que você mantém, né, o seu vínculo com a comunidade, e ele acredita que você, sendo empresa, você vai continuar sendo aquele meu clube do coração, com o meu brasão, é por isso que a gente mantém um leão lá, entendeu? Porque leão já Por existia, isso o que touro é ainda tem o novo, leão, não tem o Bull lá do Red Bull, é o isso? touro, é. Então, assim, a SAF, ele tenta trazer algumas garantias, tá? Para você manter, sim, o que tinha, a essência, né, do que tinha o clube, para que não seja uma empresa, porque o objetivo não é matar o clube, tá? Realmente financiar o clube para fazer com que ele desenvolva. Não né? Agora, eu sou empresa, daqui para frente é do meu jeito. Não, ele garante, pelo menos ele tem cláusulas na SAF, onde ele tenta garantir essa enfim, escudo, marca, uma série de coisas da associação, tá? O Eduardo perguntou uma coisa interessante, ó, como foi a diligência para a compra do Bragantino? Muita dificuldade na busca de informações? Sempre, né? Porque assim, que eu falei, os clubes não são, eles possuem, pela lei, eles são obrigados a terem o seu balanço, mas assim, você tem balanço de todos os níveis, né? Você não está falando que todos os balanços são, enfim, seguem, né? A risca, você tem balanço que é, enfim, que é auditado por uma Ernst Young, tem muita empresa, muito clube de futebol que é auditado, mas clubes menores normalmente não tem uma auditoria, ou tem tem porque ser obrigado, mas enfim, é uma auditoria pequena, local, você não tem todas enfim, né, eles não são obrigados a passar todas as informações, então assim, é bem complexo, não é simples, pensa que é como se fosse adquirir uma empresa pequena com uma gestão familiar, que é o que aconteceu com as empresas, tá? Alguma coisa eles fazem o controle dentro daquilo que eles achavam que era o coerente, que servia para o momento, mas para você realmente analisar, quero ver documentação, aí tudo é um pouco mais complexo, né, para levantar. Pessoal, eu deixei lá a pesquisa de satisfação da palestra, mas aqui tem um monte de pergunta ainda, Ana. Vamos mais um Vai pouquinho. lá. Ana, qual você acha que é o maior empecilho para um clube tradicional se tornar uma empresa? A torcida do clube ou os cartolas? Os dois. Os dois. Os dois, na realidade. A torcida é bem complicada, por isso, assim, mudar para uma empresa é um processo assim, que tem que estar bem alinhado, e esse processo tem que ser feito junto com a comunidade, tá? Isso também foi levantado na pesquisa. Mais uma vez, não é um processo onde entra uma empresa, não é, hoje, enfim, é Pão de Açúcar, amanhã é Walmart, não, né? Existe um conceito de empresa que está investindo naquela que é paixão, naquele clube que é paixão, que respeita a sua comunidade e que quer simplesmente alavancar o clube. Não é o objetivo, vou tirar agora, eu só quero tirar lucro. Não é esse o viés, obviamente, né? Que eu falei, todo investidor, no fundo, quer um retorno, mas o objetivo aqui é trazer um equilíbrio para os clubes. Olha só a pergunta do Kenji. Ele está perguntando assim: o que fazer quando há proposta de transformação em clube empresa em mãos, mas há conselheiros com cargos vitalícios e que não largam o osso?
Então, essa era a grande dificuldade, né? Até na entrevista a gente pega ali um dos casos que ele citou, que tem, por exemplo, um clube que tem 300 associados. Como é que você faz? Então, esse de fato é uma grande dificuldade, por isso que nas pesquisas, nas entrevistas, o que está apontando é que o que seria mais fácil é você fazer a transformação para as empresas, para os clubes de Série B, né? Ou seja, onde você tem um nível de conselho menor e que seria mais fácil você fazer uma movimentação. Voltando, né, quando a gente fala dos clubes grandes, isso seria uma outra dificuldade. Além de clube, por exemplo, que nem o Flamengo que a gente comentou, né, que já está no seu patamar, o nível de conselho realmente é uma coisa que impediria muito. Inclusive, foi um dos casos do Figueirense também, né, que a dificuldade dele quando ele fez a transformação e quando ele volta, né, então de convencer eles que teria que trazer um investidor, então mudar essa configuração, né, dos clubes de futebol, de terem né, esses apadrinhamentos, a grande dificuldade realmente em fazer a movimentação. O Bragantino vai construir o centro de treinamento em Atibaia? Vai, pode entrar lá no site, Instagram do Bragantino. Não perguntou, então vai. É lindo, vai fazer um belo centro de treinamento, a previsão é ficar pronto em 2023, hoje os centros de treinamentos eles são descentralizados e alugados, então, enfim, foi aprovado e está em processo já a prefeitura para fazer o projeto, então 2023 teremos centro de treinamento tanto do profissional quanto da base, tudo junto lá em Atibaia. E a ideia também, mais uma vez, né, como eu disse, pelo menos do nosso lado, né, não posso garantir que todos os investidores dos outros clubes seriam na mesma coisa, mas teriam a mesma intenção, mas fazer isso trazendo a comunidade, vendo o que pode também trazer, porque agora eu estou indo para outra comunidade, né? Eu saí de Bragança, eu estou indo em Atibaia, é vizinha, mas né, como é que a gente também começa a vincular e trazer a comunidade para essa ação que a gente está fazendo. Vamos lá, eu acho que dá tempo de mais uma pergunta. Como você acha que a transformação para clubes, empresas, poderia ajudar na desigualdade financeira do futebol? O Ian fala assim: se não me engano, 80% dos jogadores de futebol ganham 1 ou 2 salários mínimos. Será que a profissionalização ajudaria? Olha, não sei se te falar na questão de salário que eu falei, assim, o investidor, você trazendo o investidor, o cara vai trazer mais dinheiro. Se você consegue, e ele trazendo dinheiro, você conseguindo desenvolver, trazendo né, um centro de treinamento, você treinando, investindo, pagando o salário dele em dia, você desenvolve, consequentemente, você vende melhor o jogador. E ele sendo vendido, ele começa a realmente melhorar o nível salarial. Mas, obviamente, assim, não, a minha pesquisa, eu estou focando aí, né, Série B, Série A, mas a gente, dentro do futebol, que nem ele falou, R$1.200, a gente tem falando, né, todos os níveis de clube de futebol. Então, não sei se isso seria interessante para os demais também, né, esses pequenos clubes. E sobre a desigualdade do futebol feminino no Brasil, o Bragantino fala alguma coisa sobre isso? Então, por isso que é obrigatório, né, os clubes que estão hoje na Série A terem, né, o seu time feminino. Então, a gente vai, a gente não, né, na realidade, a própria regulamentação do futebol, ele também vem com essa questão da cota, né, o nosso feminino ganhou, foi brasileiro, campeão brasileiro esse ano. Então, sim, desenvolve, mas eu acho que, de novo, né, isso é uma questão de desigualdade geral, isso em qualquer mercado, no mercado de futebol mais ainda, né, porque, enfim, pela própria modalidade, mas a própria regulamentação, ele já começa também a trazer essa obrigatoriedade, a CBF já também ajuda, né, a financiar esses custos para conseguir também fazer com que os clubes alavanquem aí o futebol feminino. Bom, tem alguém aqui perguntando para disponibilizar o material, depois eu passo lá para o professor, sem problemas. Perguntaram também como faz para ter presença. Se você entrou com o seu nome corretinho via o e-mail do Mackenzie, o seu tia, eu consigo ver o seu nome, então eu consigo te dar presença. Mas eu pedi aí para todos colocarem no chat o tia e o nome para eu conseguir dar presença para todo mundo, por favor. Que mais?
Bom, tem um monte de pergunta aqui, Ana. Vamos ver. Só vou fazer a última Tá aqui, hein? bom. A última, porque já passamos das 19. Alguém perguntou, vamos ver se eu consigo. Com a proibição em estatuto dos clubes, em virar clube empresa, como você vê a esperança dos clubes em igualar o resultado em campo com clubes de receitas maiores, como o Corinthians e o Flamengo, que sem fazer muito já parte de 400 milhões ganhos anuais em TV e público comparado a times com 80, 120 milhões, sem quebrar o time com os investimentos necessários? Para isso, você teria que ter mais investimento, né? Assim, para você sair dessa desigualdade é isso. Ele já sai de um patamar maior de receita e outro menor. Se você não tiver um investimento maior, e aquilo que eu mostrei, né? O equilíbrio da Aquela receita. regra lá do fair play não ajuda também com essa desigualdade? Mas Não, ele bloqueia, né? piora, né? Ou pior. Ele É piora. pior, é o contrário, Ele né? piora, até uma do ponto, e a gente falou isso na entrevista, né, porque lá fora ele é limitado a 30%, ou seja, da sua receita, se você limita 30% da sua receita, então você está sempre limitado a crescer 30%, certo? E uma das sugestões que veio, falou, não, o ideal é estar limitado ao total né, da série, né, vamos dizer assim, ao total Flamengo, né, aí 30, aí sim você traz, aí você consegue alavancar, porque se tiver um investidor que quer pegar lá, sei lá, o Chapecoense, né, e investir 500 milhões, por que não? Né? Aí você dá um gás no Chapecoense para ele conseguir pelo menos começar a entrar no nível de competição igual do Flamengo, né? Ou enfim, ou em outra, uma escala menor. Mas isso é por isso que aqui no Brasil ainda não foi aplicada essa questão do fair play financeiro, porque isso é um dilema, porque senão como é que você nunca vai conseguir alavancar os clubes se você começar a fazer a mesma trava que é feita lá fora. E lá fora também teve um processo, né? Não foi de uma chave de uma hora para outra, ele passou por um processo de adaptação para incluir essa questão da limitação. Mas aqui ainda é questionável, eu acho que muito menos não vai ser agora que vai fazer isso, mas isso seria uma forma, sim, de começar a trazer o equilíbrio para os clubes, trazer investidores para os clubes menores, por isso que a questão da pesquisa se trazer isso para uma SAF para os clubes de Série B, você começaria a dar maior chance para eles serem mais competitivos e começarem a alcançar a Série A. Lembrando que só cabe 20. Não vai conseguir atender todos. Vai conseguir atender todos, né? Mas enfim, mas você Bom, tem Série A, mas você também tem, pode ser para uma Sul-Americana, uma Libertadores, você também tem outros campeonatos também, né? Não, obviamente você tem que estar no mínimo aqui para você começar a alcançar outros campeonatos. é isso aí, Ana. Dado o adiantado aqui da hora, eu vou encerrar as perguntas, mas eu queria muito agradecer a sua participação. É sempre divertido a gente falar de finanças em futebol. Pelo menos deixa finanças mais emocionante, né? Porque o tema finanças, eu sempre falei, eu sempre é a parte chata que você vai falar, né? Quando é na empresa, todo mundo fala marketing, fala as coisas boas, RH as coisas boas, chegou eu para falar de finanças, sempre é a parte chata, mas é legal quando a gente fala nisso de futebol, porque realmente traz esse tom mais divertido.